Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo num texto, queridos, que eu acredito que você deve conhecer. Mas, queridos, Deus vai acrescentar coisas maravilhosas ao seu coração. Abra comigo aí em Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Amém? A Bíblia fala, queridos, a respeito de uma mulher que padecia, uma mulher que sofria de uma hemorragia contínua, fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia diz, no versículo 25, diz assim: aconteceu que certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Ela despendeu, ela gastou tudo, sem nada aproveitar, ao contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, em algumas versões, porque pensava consigo mesmo. Ou seja, porque dizia, porque pensava com ela mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. A gente vai continuar a leitura do texto, mas eu quero parar por aqui, quero parar um pouco aqui, para a gente observar algumas coisas que o texto já nos traz. Amém, queridos? A Bíblia fala, queridos, sobre uma mulher que enfrentava uma situação extremamente grave, uma dificuldade enorme. A Bíblia diz que ela sofria muito, padeceu na mão de muitos médicos. Eu fico pensando, queridos, que essa mulher, ao longo desses 12 anos, ela deve ter buscado tudo aquilo que pudesse representar uma fagulha de esperança ao seu coração. Ela deve ter procurado, queridos, tudo aquilo que ela ouviu que de alguma forma pudesse trazer resposta ao seu problema. Provavelmente deve ter se submetido a métodos experimentais, alguém talvez até tentando se aproveitar, porque parecia ser uma mulher de posses. Ao longo de 12 anos, investiu tudo que tinha buscando uma resposta. Pessoas poderiam eventualmente tentar se aproveitar dela, dizendo: vem aqui, tente por aqui, eu tenho algo para você. Somente por causa desse anseio, dessa busca contínua dela por uma resposta. Algo que pudesse representar a superação do seu problema, a cura para a sua enfermidade. Queridos, aquela mulher viveu durante 12 anos dentro de um contexto que eu acredito que muitas pessoas por aí afora vivem também. Nós não sabemos exatamente em que situação ela se encontrava no momento em que ela ouviu falar de Jesus. É possível, queridos, que ela estivesse já dentro de um quadro de desânimo, pensando, que talvez não houvesse mais jeito para ela. Pessoas, queridos, que passam por experiências muito ruins, pessoas que lidam com situações difíceis como a dela, eventualmente podem entrar naquilo que é chamado de viés ou ciclo da negatividade. O que é isso? A pessoa simplesmente para de tentar, entendendo que, por mais que tente, não consegue resultados. Então, se você tenta várias vezes e não obtém resultados, não consegue o que quer, você entende, então, não você, queridos, mas pessoas que passam por quadros semelhantes, começam a pensar que é melhor parar de tentar. Nós vamos parar, não, é melhor parar de tentar porque eu estou tentando, e como a Bíblia disse, ela ia de mal a pior. Eu estou tentando e nada dá certo. E esse viés da negatividade, ou ciclo da negatividade, queridos, ele afeta, ele influencia
seus pensamentos. Influencia, queridos, ele molda as suas memórias, influencia suas decisões, motivação, autoimagem. Pessoas que entram em quadros assim, muitas vezes se comportam dessa forma e existe uma lógica nisso. Eu não estou dizendo que seja certo. De fato, não é certo, amém? Não é certo. Mas existe uma lógica nisso. Essa lógica é a lógica da autopreservação. Eu estou tentando, não está funcionando. Eu estou tentando, não está funcionando. Ao contrário, tudo que eu faço faz com que eu vá de mal a pior. Então as pessoas começam a desenvolver um padrão negativo ou de negatividade de pensamento. São pessoas, queridos, que quando você fala sobre projetos para ela, ela diz, não, não vai funcionar. Quando você fala sobre coisas que você deseja fazer, já tentei, não deu certo. Você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai ficar pior, você vai se machucar. Isso é arriscado demais, isso é perigoso demais. Misericórdia. Você já conheceu pessoas assim? O pessoal aqui do auditório está respondendo. Parece até que conhecem alguém bem de perto. Tomara que não seja ninguém perto de você que fique o tempo todo falando. Não vai funcionar, você vai perder tempo, vai perder dinheiro. Já tentei, não deu certo. É perigoso demais, isso é arriscado demais. Pessoas com esse viés de pessimismo, negatividade. Mas, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. É possível quebrar esse ciclo de negatividade, quebrar esse viés de negatividade, romper com esse padrão de pensamento como alguém que, como falamos aqui, olha para tudo, olha para projetos, olha para o futuro, sempre pensando de forma ruim, de forma negativa. E, queridos, nós, como falamos, a gente não sabe exatamente em que condições aquela mulher se encontrava, mas a gente sabe que quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu a respeito do que se diziam sobre Jesus, quando ela ouviu sobre informações sobre Jesus, sobre a fama de Jesus, querido, uma fagulha de esperança se acendeu novamente no seu coração. Eu acredito que tem muita gente que precisa ouvir mais sobre Jesus, né? Para quebrar com esse ciclo de negatividade. Para quebrar, queridos, com esse padrão negativo, padrão pessimista de pensamento. Acredito que você deve conhecer algumas pessoas que precisam ouvir mais informações a respeito de Jesus, para começar a olhar para o futuro de uma forma melhor. Amém? E, queridos, o que foi que aquela mulher ouviu sobre Jesus? O texto é mencionado em Marcos capítulo 5, mas desde Marcos capítulo 1, queridos, nós podemos ver a Bíblia falando sobre coisas que Jesus fazia e as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina. Ele ensinava como quem tinha autoridade. As pessoas se maravilhavam com a autoridade com que ele falava aos espíritos imundos e eles lhe obedeciam. As pessoas se impressionavam, queridos, porque pessoas enfermas, se aproximavam de Jesus e eram curadas. Um pouco mais adiante, em Marcos capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz, a partir do versículo 7, retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão, arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas, veja, queridos, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe mantivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não ser comprimido, a fim de que a multidão não o comprimisse, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Eu acredito, queridos, que essa notícia certamente chegou aos ouvidos daquela mulher.
Então essa fagulha, queridos, de esperança, essa boa expectativa a respeito daquilo que iria acontecer, se acendeu novamente no seu coração e algo aconteceu. Nós lemos aqui o texto, você provavelmente conhece, mas se você não é tão familiarizado com o texto, nós lemos aqui, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, querido. Por que essa mulher foi curada? Por que ela foi curada? Ela foi curada porque tocou. O que você acha? Ela foi curada porque tocou? Não. Ela não foi curada porque tocou. Ela foi curada, queridos, por causa daquilo que ela dizia que aconteceria quando ela tocasse. Ela não foi curada porque tocou, queridos, ela foi curada por causa do que ela disse que aconteceria quando ela tocasse. Querido, não foi o toque pelo toque, mas foi aquilo que ela cria e disse e que a levou a tocar. Não foi apenas um toque, queridos, foi uma resposta de fé. Nós podemos ver aqui na sequência do texto, a Bíblia diz que os discípulos responderam a Jesus quando ele perguntou, quem me tocou? E eles disseram, Senhor, o Senhor está vendo aqui que a multidão te aperta e o Senhor pergunta, quem foi que te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse, Jesus lhe disse, filha, o teu toque te curou. Foi o que Jesus disse? Filha, o teu toque te curou. Não. Jesus disse, filha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não foi o toque, querido, não foi apenas um toque, mas foi essa resposta a algo que aquela mulher ouviu, deixou descer ao coração e dizia, como a Bíblia diz, ela dizia consigo mesma, ela falava, ela pensava consigo mesma. Querido, não foi o toque, mas aquilo que ela disse e que a levou a tocar, aquilo que ela cria, o que ela falava e fez com que ela se colocasse em movimento, porque é exatamente isso, querido, que a fé faz com você. A fé, meu irmão, ela te coloca em movimento. Quando você ouve, crê e diz, querido, algo já está acontecendo. Amém? Porque a fé chega pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, mas ela é liberada no falar. Eu recebo quando ouço, eu libero quando falo. Você pode escrever isso aí no chat. A fé vem pelo ouvir, é liberada no falar. E quando a fé é liberada, querido, coisas são colocadas em movimento. Essa mulher se movimentou, querido, não por causa do toque pelo toque, mas por causa daquilo que ela disse que aconteceria quando tocasse. Ela sabia, ela carregava dentro dela. E essa palavra, dizer, no grego, lego, essa palavra, ela dizia consigo mesma, era a mesma palavra usada por Jesus, usada na Bíblia, quando existem as referências a respeito daquilo que Jesus disse. Jesus disse, declarava, admitia, havia uma força de convicção nas palavras dessa mulher, que foi exatamente o que fez com que ela se colocasse em movimento. Agora, deixa eu lhe dizer algo, querido. Quando você anda em fé, quando fé chega ao seu coração, é liberada na sua boca, coloca você em movimento, não é só você que entra em movimento, não. Veja o que a Bíblia diz, querido, no versículo 30. A Bíblia diz, Jesus,
reconhecendo imediatamente que dele, o que foi que aconteceu aqui, meu querido? Não, novamente, o que foi que aconteceu aqui? Dele o quê? Você pode escrever aí embaixo, de Jesus saiu poder. Dele saiu poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Você percebe o que aconteceu, querido? Você entende que não foi só a mulher que entrou em movimento? O que mais entrou em movimento aqui? O poder de Deus. O poder, queridos, que Jesus carregava. Entrou em movimento. Esse poder, querido, saiu de Jesus. Você entende? Esse poder se movimentou saindo de Jesus, tocando aquela mulher, indo de encontro à necessidade daquela mulher, para que ela fosse curada. Querido, entenda algo, quando você se move em fé, querido, não é só você que se movimenta. O poder de Deus, meu irmão, se movimenta em direção àquilo que você crê e libera com a tua boca. Exatamente como aconteceu aqui. O poder de Deus, querido, saindo de Jesus. Foi exatamente o que Jesus disse. Ele disse, de mim saiu poder. Não é maravilhoso, queridos, você entender que existe um movimento de poder promovido pela tua fé? Sim, existe um movimento de poder celestial, poder divino, que é colocado aí para funcionar. É posto em funcionamento, se movimenta, quando você ousa receber essa palavra, crer no seu coração, e liberar com a boca. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. E deixa eu lhe dizer algo. Algo muito importante para você. Quando a Bíblia fala sobre o que ela dizia, aquela mulher dizia, ela dizia ou pensava consigo mesma. Sabe, queridos, é muito importante entender aquilo que você fala com você mesmo, aquilo que você cultiva com você mesmo, como essa voz de você para você. Aquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Porque, queridos, se você ouve uma palavra que incendeia, que estimula o seu coração, mas quando você sai desse ambiente de influência de fé e vai para a sua casa, à noite dorme, vai deitar, antes de dormir, deita a sua cabeça no travesseiro e começa a pensar coisas que estão desalinhadas com aquilo que você ouviu durante o dia, nada vai acontecer. A importância, queridos, de pensar, falar com você mesmo. A importância de manter essa voz ativa dentro de você, queridos, vai fazer a diferença entre aquilo que vai funcionar e o que não vai funcionar. Entre a fé que opera, produz resultados e coloca em movimento o poder de Deus, ou uma declaração, queridos, que não vai produzir resultados. Você entende isso, querido? Por isso, seja cuidadoso com os pensamentos que você cultiva a respeito de você. Seja cuidadoso com essa voz que ecoa na sua alma, na sua mente, queridos. Seja cuidadoso para saber selecionar os pensamentos que vão te acompanhar. Seja seletivo naquilo que você decide carregar na sua memória, nos seus pensamentos, na sua mente. Porque somente ouvir não vai produzir resultados. Você precisa falar. Não é aquilo que alguém diz, o seu pregador preferido, o seu pastor que cuida de você, que lhe ama. Não é aquilo que eles dizem que vai produzir, necessariamente vai produzir resultado na sua vida. Mas é aquilo que você diz. Você ouve, você deixa cair no seu coração e você libera com a sua boca e vai acontecer, meu irmão. Aquilo que você diz, repita aí comigo, o que define a minha fé, ou o que coloca a minha fé em operação, é aquilo que eu digo. Aquilo que eu digo em fé,
aquilo que eu digo debaixo de uma convicção, aquilo que eu declaro, aquilo que eu admito, aquilo que eu assumo como verdade, meu irmão. É isso que de fato vai produzir resultados. Por isso, querido, seja seletivo nas suas memórias, seja seletivo naquilo que você cultiva dentro de você, como palavras, imagens, experiências. Faça como Jeremias, que disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso significa dizer, queridos, que eu posso trazer à memória aquilo que eu quiser. Esse é o primeiro ponto. Eu decido aquilo que eu vou cultivar na minha mente. Eu decido aquilo que eu vou alimentar como pensamentos. Eu decido, queridos, como eu vou gerenciar esse banco de memórias que eu carrego dentro de mim. Por isso Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem transformar a mente, sem transformar a minha maneira de pensar, eu não vou experimentar a vontade de Deus. É pré-condição, é necessária renovar a mente para experimentar o melhor de Deus, querido. Eu quero trazer à memória. Deixa eu lhe perguntar algo. O que você quer? Me diga, querido, o que você quer? Não fique pensando que você é um refém das suas memórias. Não fique pensando aí, queridos, não se deixe ser absorvido por esse viés de negatividade, por esse ciclo de negatividade que sempre mantém você com uma perspectiva pessimista em relação ao futuro. Não, meu irmão, rompa isso agora. De que forma? Gerenciando as suas memórias, gerenciando os seus pensamentos, renovando a sua mente, fazendo uma seleção adequada a respeito daquilo que você cultiva dentro de você, meu irmão. Eu quero trazer à memória. E aí eu te pergunto, o que você quer trazer ou carregar na sua memória? Aquilo que você carrega na sua memória, aquilo que você carrega como pensamento, fala sobre como você vai enxergar o teu futuro. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me aponta para as melhores perspectivas, aquilo que me apresenta o melhor de Deus, aquilo que me faz ver esse cenário desenhado por Deus para o meu futuro, para a minha vida. Eu quero. Você cultiva na sua memória aquilo que você quer. Você não é um refém, meu irmão, daquilo ou de acontecimentos passados. Não. Aquilo que você cultiva na sua memória, sejam palavras, sejam imagens, sejam experiências, diz respeito à maneira como você tem selecionado os registros dos acontecimentos, muito mais do que dizer respeito aos acontecimentos em si. Você entende? Porque situações desafiadoras, queridos, são experiências, não é um privilégio seu. Tá tudo bem? Não é privilégio seu. São experiências, queridos, que qualquer um de nós passa. A questão é, como eu vou selecionar os registros a respeito daquilo que eu vivi? E como eu vou preservá-los na minha memória? Eu vou selecionar os melhores registros. Eu vou selecionar as melhores memórias. Eu vou selecionar as melhores palavras. Eu vou selecionar as melhores experiências. Eu vou selecionar as melhores imagens. Porque eu quero manter diante de mim um futuro glorioso. Eu quero manter diante de mim, querido, uma visualização viva do melhor de Deus para a minha vida. E, querido, se eu mantenho isso aceso diante de mim, se isso desce ao meu coração, eu libero com a minha boca, eu posso ter a certeza de que o melhor de Deus está diante de mim. O melhor dos meus dias estão para acontecer. Deixa eu lhe dizer, querido, você já pode entrar no seu ano de 2026. 2025 não acabou ainda, muita coisa maravilhosa está para acontecer, mas você já pode entrar no seu ano de 2026. De que forma? Selecionando os seus pensamentos,
ouvindo a respeito do seu futuro, deixando cair ao seu coração, liberando com a sua boca, você entrando em movimento e colocando o poder de Deus em movimento ao teu favor. E se prepare para experimentar um ano de 2026 sobrenatural. Sobrenatural, querido, maravilhoso, cheio de surpresas inesperadas, melhor do que o seu melhor pensamento. Porque é assim que Deus faz. Ele faz mais do que tudo aquilo que você pode pensar, imaginar. E será assim, em o nome de Jesus. Seja ricamente abençoado, querido. Andando em fé, ouvindo fé, liberando fé, em o nome de Jesus.